O Batman do DCU tá vindo aí, se você tá preocupado, você não é o único, viu? Será que James Gunn vai levar o legado do Batman a sério ou o Batman vai virar só mais um piadista? No final, eu vou te provar que o tom certo do Batman do DCU tá num jogo de videogame que você provavelmente jogou. Eu sou o Pedro e esse é o Abemos Nerd, porque aqui a gente não assiste no automático. Que o Batman é o maior personagem da DC todo mundo já sabe. E é justamente por isso que uma adaptação sempre vai preocupar. Mas será que esse medo tem fundamento? O problema começa nessa matéria do World of Real que está na descrição do vídeo. Essa matéria afirma que o James Gunn está cogitando assumir o projeto de Brave and the Bold, o primeiro filme do Batman do DCU. Pessoal, só um rumor. Isso não foi confirmado pela DC Studios e oficialmente o Andy Muschietti, que dirigiu The Flash, ainda é o dono do projeto. Mas só a possibilidade do James Gunn assumir já preocupa muito, viu? Porque o problema nunca foi só escolher quem vai vestir o uniforme, o problema está no tom. O Batman sempre foi quase uma religião na DC, e uma adaptação tem poder suficiente para ser amada ou odiada. E diferente dos outros heróis, adaptar o Batman não é só adaptar o Batman. A versão do Bruce Wayne precisa ser perfeita do mesmo jeito. O Batman precisa ser perfeito e o Bruce Wayne também. Se um dos dois falha, o filme inteiro perde força. Isso sem contar os vilões. A gente quer o Coringa sendo Coringa, o Charada sendo Charada. Quando o assunto é o Batman, não tem meio termo pra gente. E é só a gente olhar a história do morcego no cinema que a gente percebe isso. Quando Christopher Nolan fez a trilogia do Cavaleiro das Trevas, ele levou o Batman ao patamar de cinema. Não era só uma adaptação, era uma obra-prima do cinema que tinha o Batman como protagonista. Com Matt Reeves em The Batman, o filme leva o morcego para um caminho mais sério. Ele aposta no drama do Bruce Wayne no início do Batman para trazer os elementos daquela Gotham mais sombria e ainda mais dark. Tem gente que prefere o Christian Bale, tem gente que prefere o Robert Pattinson. Eu, particularmente, prefiro o Bruce Wayne do Christian Bale e o Batman do Robert Pattinson. Mas o que esses dois filmes têm em comum é eles terem acertado exatamente, ainda que de forma diferente, o tom do Batman que o público quer assistir. Junto com o Superman e a Mulher Maravilha, o Batman é o terceiro pilar da DC. Enquanto o Superman representa a esperança e a Mulher Maravilha representa a verdade, o Batman representa a justiça. E ele é o único dos três sem poderes. É justamente por ser o mais humano dos três que ele é tão amado. E depois de dois filmes que representaram muito bem o Batman, é muito normal que a gente sinta medo do próximo. Até porque tem a mão do James Gunn. Será que o James Gunn vai adaptar o Batman ou vai adaptar o Batman a ele? Por mais que pareça, esse vídeo não é uma crítica ao James Gunn. Ele já mandou bem com aqueles personagens que não eram muito populares. Pacificador, Esquadrão Suicida e, claro, Guardiões da Galáxia estão aí para provar isso. E ainda tem o Superman, que por mais que divida muita opinião, foi um filme que representou bem o perfil do Superman. Só que existe uma diferença enorme entre fazer um bom Superman e um bom Batman. O Batman já foi reinventado tantas vezes no cinema que a régua é completamente diferente. E se a gente reparar, o James Gunn tem uma fórmula. Aqueles vilões mais caricatos, aqueles heróis sem noção, aquelas cenas de ação que até são boas, mas sempre rola uma piadinha. Cara, isso não funciona de jeito nenhum, isso não encaixa no Batman. O Batman é um herói sombrio, denso, com uma atmosfera de trauma. Você já pensou o Batman fazendo piadinha e sendo ingênuo? O pior é que preocupa mais ainda porque isso já aconteceu. Lembra do Batman do George Clooney? E do Adam West? Agora pega o histórico do James Gunn. Ele tá mais perto disso? Ou disso? Oi, Gelo. Eu sou o Batman. Mas a prova de fogo do DCU tá mais perto do que a gente imagina. Cara de Barro estreia em outubro e vai trazer pela primeira vez esse vilão do Batman para os cinemas. Vai ser a primeira vez que a gente vai ter contato com essa Gotham que o DCU tá tentando apresentar. E assim como os vilões, a cidade de Gotham também faz parte da atmosfera do morcegão. Não é só uma cidade fria e escura. É uma cidade onde as instituições já entraram num colapso tão grande que a sociedade já está acostumada a viver mergulhada no caos. E essa é uma das razões para o Batman existir. Com toda certeza, ainda que a gente não veja o Batman em tela, Cara de Barro já vai ser um termômetro para a gente sentir como o DCU vai trabalhar os elementos que fazem parte do Batman. E se você acha que o problema é só o James Gunn, ainda tem outra coisa. The Batman é uma franquia que ainda está em expansão e ainda tem muita coisa para mostrar nos cinemas. O próximo filme estreia ano que vem, a gente já teve spin-off do Pinguim desse universo, ou seja,
se continuar sendo bem recebida, The Batman vai ser aquela franquia que ainda vai seguir por uns bons anos. E é aí que mora o problema. A maioria das pessoas que vão no cinema para relaxar. Imagina aquela pessoa diferente de você, tá? Aquela pessoa que sabe que o Batman existe, mas não fica acompanhando tanto. Aquela pessoa que até hoje nunca entendeu o multiverso da Marvel. Conseguiu entender? Beleza. Agora explica pra essa pessoa que vão ter 2 Batman sendo exibidos no cinema ao mesmo tempo. Os 2 da DC, os 2 da Warner, só que um do DCU e outro de outro universo. As pessoas tendem a ir no Batman que tá dando mais certo. Ou até desistem de ir justamente porque ficaram confusas. Trocar os atores para recomeçar a franquia, o público já está acostumado com isso. A gente já viu isso em 007, em Homem-Aranha. Agora, 2 franquias do mesmo personagem ao mesmo tempo, isso nunca aconteceu. Isso sem contar a rivalidade que isso pode trazer. Rivalidade entre DC e Marvel já existe há muito tempo. Agora, entre DC e DC, cara, essa rivalidade pode acabar com o Batman do DCU antes mesmo dele começar. Uma coisa é Supergirl flopar. Outra coisa é o Batman. O DCU não se sustentaria com o flop do Batman. A melhor solução e mais prática realmente seria integrar o universo do Matt Reeves, de The Batman, ao DCU. Só que isso não vai acontecer, infelizmente. James Gunn já respondeu isso no Threads em 2023 e disse que isso é uma decisão do Matt Reeves e uma decisão que precisa ser respeitada. Mas e se eu te disser que a Warner já mostrou como fazer um Batman cercado por vilões malucos, uma tecnologia absurda e uma Gotham fantástica sem perder a essência? Você lembra da trilogia Arkham? A trilogia Arkham foi uma série de jogos de videogame lançada entre 2009 e 2015, desenvolvida pela Rocksteady e publicada pela Warner. O jogo apresenta quase todos os vilões do Batman e todos eles são meio peculiares. Se você jogou, você vai lembrar. Se a gente olhar o Pinguim, o Duas Caras, a Era Venenosa e principalmente o Coringa, a gente consegue associar facilmente aquele estilo do James Gunn. Mas ao mesmo tempo, o Batman nesse jogo não é nem de longe parecido com isso. Ele é sério, estrategista, muito detetive. De tudo que saiu até hoje, entre os filmes, as animações e os jogos, esse é o Batman que mais foi fiel aos quadrinhos. E é a atmosfera desse universo que pode servir de guia para um Batman do DCU. Enquanto o Batman do Nolan é sério demais e o Batman do Reeves é pé no chão demais, o mais seguro é apostar num Batman que equilibra a caricatura e a seriedade sem perder a essência. Isso sem contar o seguinte, o Batman é um personagem sem poderes que tem que estar sempre preparado. É natural que o Bruce Wayne seja um armário, mas independente de quem vai ser, Alan Ritchson, Brandon Sklenar, o sucesso do Batman do DCU depende muito mais do tom do que do ator propriamente. Christian Bale e Robert Pattinson provaram isso. 2 atores completamente diferentes, mas que funcionaram muito bem, justamente porque os seus diretores entenderam quem era o Batman. A fórmula é essa. James Gunn, quer dar uma exagerada? Quer deixar sua marca? Os vilões do Batman estão aí, meu querido. Mas mantenha a essência do morcego, pelo amor de Deus, pelo bem de toda a humanidade, combinado? Mas se no meio do caminho tiver dúvida, é só jogar um pouquinho de Batman Arkham que a inspiração vem, tá? The Brave and the Bold ainda não tem uma data definitiva para acontecer e até hoje não escolheu quem vai ser o próximo Bruce Wayne oficialmente. Mas uma coisa é certa, se o bate-sinal não brilhar como já brilhou, Gotham leva toda a DC pro Vale das Sombras mais uma vez. Mas e você? Já me conta aqui embaixo se o caminho é esse. Batman Arkham é a solução pro DCU ou só larga o morcego na mão do James Gunn e vamos ter fé? E se você gostou desse vídeo, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e fortalece aquele like. Esse projeto está só começando e é muito importante a presença de todos vocês aqui. Toda semana eu trago análises, teorias, notícias e tudo que movimenta o mundo nerd, porque aqui a gente não assiste no automático. Valeu!